Obrigada, André, obrigada aí pelas pessoas que estão na sala. É uma honra para mim participar do congresso. Eu também sou administradora, também já estive como docente, e hoje eu acho que eu me vejo nessa fase de, às vezes, professora e às vezes aluno. Acho que a vida é isso, né? É um momento de aprendizado, outro momento a gente compartilha o que a gente sabe, e vai aprendendo. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite. E eu quero iniciar esse mini curso falando um pouquinho sobre a minha carreira também. Acho que o objetivo aqui é de compartilhar um pouco do que eu venho fazendo e também um pouco da minha história. Eu me formei em administração e logo depois já entrei na UFMT para dar aula, também na Unic, e aí comecei também a ter algumas possibilidades de trabalho fora da universidade, foram acontecendo algumas coisas, e hoje eu estou aqui dentro de um projeto que eu acredito muito, que eu gosto muito, que é o de acompanhar profissionais nesse desenvolvimento, nesse crescimento. Então, acho que a minha história aí de crescimento profissional, ela aconteceu também com essa minha experiência com os alunos, podendo entender um pouco do que eles traziam e das conversas que a gente tinha nas salas de aula. E tem 10 anos que eu venho, então, fazendo mais esse trabalho direcionado com os processos de coaching executivo e o coaching de carreira. Logo depois que eu saí da faculdade, das aulas, eu fui tentar, então, me aprofundar um pouco mais dentro dessa área de conhecimento. O coaching ainda era uma coisa muito nova no Brasil. Fui para os Estados Unidos, fiz algumas formações, fiquei um tempo estudando, e depois eu voltei e comecei, então, a colocar, implementar muito desse aprendizado para a nossa realidade no Brasil e para o que as pessoas precisavam dentro de todos os desafios que a gente passa na vida profissional. Então, o meu objetivo, a minha ideia aqui é realmente assim, de forma muito simples, compartilhar com vocês como é que eu vejo essa mágica do crescimento profissional. E ao longo da minha fala, eu vou conectando, vou falando um pouquinho também de como algumas coisas foram acontecendo comigo. Às vezes eu percebo algumas travas na carreira, isso a gente vai adquirindo com eu acho que com essa experiência do trabalho e conforme a gente também vai passando por algumas situações. Então, eu falo que tudo que eu pratico com os meus clientes, com as pessoas que passam pelos projetos comigo, tudo eu direciono também para mim e para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento profissional. Então, eu acho que quando a gente pensa nesse tema, eu coloquei aqui a mágica do crescimento profissional, né? Então, em algumas situações, a gente até percebe que isso pode ser complexo, às vezes a gente fica tentando encontrar caminhos para poder dizer, sim, eu atingi um nível de crescimento profissional muito positivo, eu sou hoje uma profissional bem-sucedida. E aí, pensando nesse contexto, eu separei isso em 3 eixos, que eu considero de forma muito simples, que é o caminho para a gente, sim, poder dizer que nós chegamos num crescimento e num desenvolvimento ideal. O primeiro eixo, a primeira parte desse processo, eu acredito que esteja muito relacionado ao autoconhecimento. E como esse tema ele é um tema muito discutido, né? Acho que cada vez mais, a gente vem entendendo que é necessário ter esse olhar mais cuidadoso para a gente. Então, o autoconhecimento, ele me permite
entender como é que eu estou nesse momento, o que eu já tenho construído nesse momento, quais são as competências, as habilidades, o que eu aprendi ao longo da minha vida, o que eu venho aprendendo, e como é que eu posso usar disso a meu favor. Então, pensando no aspecto positivo, é isso, é entender o que a gente já tem, o que a gente já possui, no que eu já sou bom, e tentar trazer e direcionar isso mais para esse crescimento, usar disso mais a seu favor. Para o outro lado do autoconhecimento, quando a gente pensa, então, no que está faltando, é um momento, sim, de reflexão e de buscar entender o que eu preciso, o que me falta, quais são os gaps que eu vejo, que eu percebo, que eu tenho e que impactam negativamente no meu crescimento profissional. Então, dentro dessa área do autoconhecimento, a gente pode buscar ajuda para conseguir fazer isso, né? Então, eu posso conversar com pessoas que me conhecem bem, eu posso buscar um projeto de carreira específico para mim, e eu posso trabalhar de várias maneiras. Tem terapia, tem projetos de coaching de carreira. Então, aqui é uma área que eu acredito muito que a gente precisa dar esse primeiro passo em direção a buscar ajuda e entender o que, às vezes, a gente não consegue entender sozinho. O autoconhecimento não é uma experiência, não é fácil da gente acessar isso tudo, né? Então, realmente a gente precisa de ajuda. E se a gente consegue passar por esse degrau, a gente vai, então, para um outro degrau, que é o degrau do entender o negócio que eu estou inserido. Esse é o segundo eixo, depois do autoconhecimento, que eu acredito que realmente faz toda a diferença para uma pessoa conseguir se desenvolver. Algumas vezes, a gente não tem conhecimento suficiente do trabalho que a gente desenvolve, da empresa que a gente faz parte, desse ambiente, desse ecossistema todo, de como funcionam as coisas. E é muito difícil a gente ganhar impulso na carreira quando eu não tenho domínio do que dessa área que eu estou e do que eu faço. Eu não conheço muito sobre o negócio, não tenho muita profundidade de conhecimento. Eu acabo indo para as reuniões, às vezes, sem poder participar muito, porque eu fico inseguro de falar, porque eu não sei, né, o que acontece. Então, entender o negócio, conversar com a sua liderança, buscar saber como é que as coisas funcionam, fazer perguntas que te tragam mais conhecimento sobre esse ambiente, sobre esse negócio que você está inserido. E aí, no terceiro eixo, a gente chega, então, no comportamento de desenvolvimento. Aqui, eu aposto muito nesse comportamento de estar aberto para aprender coisas novas. Nós estamos o tempo todo nesse desafio de aprender, de desenvolver algo novo, de ampliar a visão, enxergar mais coisas. E eu falo até que, quando a gente percebe que a pessoa tem esse comportamento, a gente consegue até treinar ela e preparar ela para que ela possa entregar resultados melhores. O ideal é a gente conseguir passar por essas 3 etapas, né? Trabalhar o processo do autoconhecimento, entender o negócio que você está inserido, e aí, a partir daí, ele está aberto para conhecer e aprender e aprimorar o que você precisa. Então, o comportamento de desenvolvimento hoje, eu particularmente vejo isso como um diferencial competitivo. Eu penso que contratar um profissional, ter um profissional na minha empresa, que ele tem esse comportamento, isso pode ativar muitas outras coisas, e a gente pode conseguir melhores resultados, porque a pessoa realmente ela está aberta e ela quer entender, e ela quer aprender, e ela quer saber como é que ela pode fazer melhor, né? Depois eu trouxe aqui uma frase bem pontual, que é uma pergunta que eu acho que a gente pode fazer quando a gente entra nessa primeira fase do autoconhecimento. Como eu disse, eu não acredito que a gente precise entrar nesse desafio sozinho. E aí a pergunta que eu faço
onde eu posso ser melhor, depois dessa autoanálise que eu faço, do que eu já tenho, do que ainda me falta, e quem pode me ajudar a ser melhor. Eu preciso da ajuda de quem para conseguir enxergar melhor quais são os meus gaps? E quais são as pessoas-chave que podem entrar nesse processo junto comigo? Então, dentro dos projetos que eu acompanho aqui, a gente monta uma lista de stakeholders, que são as pessoas, então, que são aquelas pessoas-chave que vão me ajudar a entender melhor quais são os pontos positivos que eu já tenho e no que eu posso melhorar, quais são os pontos que as pessoas percebem que precisam de mudança. Então, eu trabalho nesse alinhamento de expectativa do que é importante para mim e do que é importante para as pessoas que trabalham comigo ou que convivem comigo. Eu gosto muito, dentro de um projeto de liderança, que é uma das coisas que eu faço bastante aqui no escritório, eu gosto muito de mostrar para as pessoas que a gente não precisa ter todas as informações, essas informações não vão vir todas da própria pessoa, né, do próprio profissional. Ela pode vir de fora para dentro. Então, o que a gente procura fazer é passar pelo primeiro passo do autoconhecimento, trabalhar nesse autêntico do que eu percebo, e aí depois, então, eu entro buscando ajuda e tentando trazer mais informações que vão vir de fora. Eu acredito que quando a gente abre isso, a gente não corre o risco de trabalhar uma mudança, uma melhoria, que muitas vezes não é de fato o que eu preciso, não é o que mais impacta. Então, quando a gente para ouvir, para perguntar, a gente já minimiza o risco de trabalhar uma melhoria ou uma mudança que não é o que vai fazer diferença para o meu desenvolvimento profissional. Então, aqui, o estar consciente, quando a gente fala sobre isso tudo, eu acho que o ponto mais importante é a gente conseguir chegar nesse nível de consciência alto. Eu saio de um invisível, de uma coisa que eu não enxergo, que eu não percebia, e começo a enxergar isso com mais clareza. Eu entendo como é que eu estou nesse presente, e eu começo também já a entender o que me falta para o futuro. E aí eu acho que o momento onde a gente consegue realmente fazer esse movimento e criar e construir essa estrutura para a gente chegar daqui a um tempo da maneira como a gente está idealizando e sonhando profissionalmente. Então, todo crescimento, toda mudança, com estrutura, ela fica mais fácil da gente realmente chegar. E aí é onde a gente consegue, então, trabalhar dentro com essas informações, trabalhar essa estrutura para eu subir de nível, para eu passar de fase profissionalmente. Essa é uma outra coisa que eu também falo muito com os meus clientes. Como é que a gente parte, então, para esse movimento, né? De forma prática. Acho que o principal ponto aí é a gente não ficar dentro de uma bolha. É a gente entender que não dá para fazer essa construção toda sozinho. Então, a gente inicia com um processo de pedir mais feedbacks, perguntar para as pessoas como é que elas percebem a minha performance profissional, conversar sobre os seus resultados, pedir esse apoio para poder pontuar o que não funciona bem e o que está funcionando bem. Então, ter essa proatividade de ir buscar, estar aberto para aprender coisas novas, entender que eu vou sair muitas vezes de uma conversa de feedback e eu vou precisar fazer alguma coisa diferente. Para eu fazer alguma coisa diferente, eu preciso entender coisas novas, eu preciso aprender coisas novas. Então, outro ponto que eu considero bem importante é a interação com outras áreas. Eu vejo que, muitas vezes, a gente fica trabalhando o nosso processo de desenvolvimento, às vezes com uma única pessoa, ou eu converso muito com uma pessoa que eu já conheço e tenho mais afinidade para poder falar, mas interagir com outras áreas da empresa, com outras áreas do negócio, ou aquele profissional que é autônomo, tentar criar e conectar pontos aí
de pessoas que sejam pessoas estratégicas para o seu crescimento. Eu acho que essa imagem da bolha, ela é uma imagem forte e que já traz essa resposta de que sozinho realmente não vai funcionar. Então, passar por esse processo e começar a abrir um pouco mais, expandir esse horizonte, enxergar um pouco mais as coisas como elas realmente são, isso vai ajudar, com certeza, a gente sair de um ponto que eu estou para um ponto que eu quero chegar. E como eu tinha dito já lá no segundo eixo, não deixem de fazer mais provocações em relação ao negócio que você está inserido. Quanto mais pessoas eu converso e eu interajo, mais eu tenho informações, mais eu consigo me preparar para uma conversa, mais segura eu fico, a minha autoconfiança melhora e eu acabo conseguindo ter uma visibilidade maior. Então, se a gente pensa em crescimento profissional, como é que eu sou promovido, por exemplo, se as pessoas nunca me escutam, se as pessoas não sabem qual é a minha opinião, o que eu penso em relação ao que está sendo discutido? Então, essa interação, esse entender como é que as coisas funcionam, e fazer a sua voz ser ouvida, e fazer com que as pessoas entendam o que você pensa, mesmo que em algum momento isso crie algum atrito, algum conflito de opiniões, mas tudo bem, né? Isso faz parte. A gente está no processo de crescimento, de desenvolvimento, e que vai exigir realmente que a gente tenha coragem para se expor e para participar mais. Então, essa proatividade, eu considero assim, essa proatividade para buscar essa interação e essas conversas mais produtivas, isso para mim é um ponto também que é muito importante e que ajuda muito aí na conquista de uma carreira bem-sucedida. Eu separei essa frase para falar um pouquinho com vocês sobre um livro que eu li esse ano, já recomendei para várias pessoas, e eu acabei ficando fã desse autor, que é o Bob Bowman, que é o treinador do Michael Phelps. Eu gosto muito da maneira como ele traz no livro sobre a importância da disciplina, de você ter esse comprometimento com o seu trabalho, com a sua carreira. E ele tem uma frase dele que me impactou muito. Ele fala que cada coisa mínima importa se você quer ser melhor do que apenas bom. E no grupo de atletas que o Bob Bowman treina, teve uma experiência com um nadador que ele entrou na piscina e foi fazendo o nado dele, e quando ele sai da piscina, o Bob Bowman para do lado dele e diz para ele que tem um movimento que ele está fazendo errado. E ele sai da piscina e diz para o treinador, então, que isso era muito simples, que isso era um detalhe, que isso não era importante. E aí o Bob Bowman decide, então, tirar ele do grupo de treino, porque esses nadadores já eram realmente muito bons, e se eles não estivessem abertos para fazer esses ajustes finos, esses detalhes pequenos, não tinha por que, então, esse nadador estar no time de treino do Bob Bowman. Então, o que eu aprendi com isso, e que eu achei fantástico nessa colocação dele, é que a gente vai precisar enxergar aquilo que é pequeno, sabe? Aquilo que é um ajuste fino, que é um detalhe. E muitas vezes a gente fica buscando encontrar coisas que são mais complexas. E na verdade, passa muita coisa, às vezes, que são realmente pequenininhas, e que se a gente faz uma mudança, uma melhoria nesse ponto, a gente consegue um resultado ainda melhor. E uma outra coisa também que eu aprendi muito com esse livro e com essa história do Bob Bowman, é que as pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que estão crescendo e se desenvolvendo muito bem profissionalmente, elas estão abertas para ouvir. Mesmo que eu não concordo com alguma coisa, eu respeito, eu escuto,
e eu tento pensar se aquilo faz ou não faz sentido. E, então, eu queria dividir isso com vocês, tá? Depois eu vou deixar, esse é o livro, e eu acho que vale muito a pena essa leitura. Depois eu posso deixar com o André e passar para vocês também o nome do livro. Mas tem muitos ensinamentos, tem muitas coisas aqui que eu acho que vão ajudar a ter aí alguns insights para vocês pensarem como é que vocês podem usar dessas mensagens do Bob Bowman para a carreira de vocês. Bom, aqui eu coloquei um pouquinho do que eu acho que mais afeta, então, o desempenho de um profissional, e indo nessa linha aí do ouvir e de respeitar, né, a opinião que o outro fala, essa comunicação assertiva, essa abertura para entender o que o outro está pensando, e aí eu consigo, então, sair de um bom para um ótimo, né? Eu consigo sair do ótimo para o excelente. Eu imagino que a grande maioria de vocês tem um trabalho e estão aí nesse desafio de conseguir aprimorar e se desenvolver. Eu acho que isso é um processo comum para todos nós. Então, se eu me vejo num nível bom de carreira, como é que eu posso chegar num nível ótimo e como é que eu posso chegar num nível, né, excelente? Então, um dos pontos aí fica essa dica da comunicação assertiva, antes de tudo, escuta o que a pessoa tem para dizer, esteja aberto para ouvir, e depois você faz a sua autoanálise e avalia. Às vezes, no primeiro momento que a gente está ouvindo, aquilo, nem sempre a gente consegue digerir aquilo muito bem, mas vai na reatividade, escuta e depois faz, então, a sua reflexão sobre isso e toma aí as suas decisões. Um ponto, então, importante a gente já trouxe ali é o comportamento de desenvolvimento. Então, pensando no que afeta agora de forma bem pontual, impacta o meu crescimento, eu vejo muito desses dois pontos, uma comunicação sendo mais assertiva, e esse comportamento de estar aberto e trabalhar o seu desenvolvimento. Então, eu escuto, eu provoco essas conversas, e aí eu vou, então, para a minha responsabilidade nisso, que é o meu comportamento de vamos trabalhar o meu desenvolvimento e ver o que eu preciso, então, fazer para ganhar esse crescimento e essa melhoria. Eu acho que o grande risco de uma carreira ficar travada é muito essa inércia da gente não fazer nada. Então, se eu consigo ter essa proatividade e essa visão de que eu estou num ambiente que o tempo todo eu preciso inovar, eu preciso fazer uma coisa diferente, eu preciso enxergar as coisas de uma forma mais clara, é muito difícil, sabe? Eu acho que é muito difícil dar errado quando a gente vai nessa linha de comportamento. E aí eu acho que para a gente passar por essa experiência, nós precisamos muito de 3 pilares. Esse foi um aprendizado que eu tive com o Marshall Goldsmith, quando eu fiz um curso com ele. Ele é um renomado coach de executivos nos Estados Unidos, e ele fala muito sobre essa primeira fase, quando a gente entra nesse processo de trabalhar a mudança para conseguir ganhar crescimento e melhores resultados. Então, o primeiro ponto é em relação à coragem. A gente vai precisar realmente ter coragem para fazer perguntas. Isso é uma provocação que vai partir de mim. Então, eu saio da zona de conforto, eu vou começar a experimentar coisas novas, eu vou falar com pessoas, eu vou pedir feedbacks, eu vou provocar mais a minha chefia para a gente ter conversas relacionadas ao meu desempenho, e isso vai realmente exigir bastante essa coragem de arriscar fazer isso. A humildade, porque muitas vezes a gente vai ouvir coisas que não são agradáveis, mas aqui é o momento da gente realmente fortalecer de que a humildade, essa característica, né, esse valor, ele vai me ajudar a ganhar visibilidade e clareza de como as coisas realmente estão. E aí a disciplina para implementar, para colocar o comportamento de desenvolvimento em ação, para montar um plano de desenvolvimento, para criar o seu planejamento e seguir à risca aquilo que você entendeu que é importante fazer.
E tem uma frase aqui do Peter Drucker, que eu também acho que ela é muito, muito inteligente. Ele fala que quando se tem muito sucesso, o profissional deixa de fazer perguntas para fazer as afirmações. Então, quando a gente entra eu acho que nesse comportamento de acreditar que a gente já sabe e a gente deixa de fazer perguntas, realmente aí eu acho que é uma zona de perigo, de risco, e eu acho que é um gatilho muito negativo para que eu comece a entrar dentro daquela bolha e achar que eu realmente já estou bom o suficiente e que já sei, né, de todas as coisas. E vou nessa linha de sempre ir na afirmação ao invés de fazer mais perguntas. Bom, a melhoria ela é contínua, né? A gente sabe disso. Isso para vocês, para mim, para todas as pessoas que querem continuar num processo de melhoria. E eu coloquei aqui uma coisa que eu acredito também bastante, que é em relação a gente ter profundidade, e dentro dessa melhoria e dessa busca contínua, a gente vai adquirindo isso. Então, tudo que eu já conquistei até aqui, e o que ainda eu vou aprender daqui para frente, isso me dá condição de ter profundidade para ir nesse sentido de ganhar abrangência. Eu gosto muito de um livro também que ele ainda está na versão em inglês, mas eu acho que ele já deve estar saindo também no Brasil em português, mas é What Got You Here, What Get You There. O que te trouxe até aqui não te leva lá. A gente sabe que essa profundidade de conhecimento, ela vai precisar, a cada fase da minha carreira, eu vou precisar estar fazendo alguma coisa de diferente. Então, quando eu acredito que o que me trouxe até aqui vai garantir que eu chegue no meu objetivo para daqui 1 ano, 2 anos, isso realmente é perigoso. E aí esse autor, o Marshall, ele fala bastante nesse livro sobre isso. A cultura de aprendizado, gente, ela gera cultura de resultado. Então, eu também gosto muito de bater em cima dessa tecla. Quanto mais eu vou disseminando isso dentro da minha empresa, com a minha equipe, aqueles profissionais que já estão hoje numa cadeira de liderança, eu acredito muito que essa cultura, esse movimento dentro das empresas, dentro do ambiente de trabalho, onde as pessoas estão muito mais abertas para entender que o que me trouxe até aqui não vai me levar até lá, e que eu preciso construir essa cultura de que o aprendizado vai ser contínuo e sempre o meu resultado, a cultura de resultado, ela se transforma a partir desse movimento, a partir desse comportamento. Bom, aqui uma provocação, a gente está aí chegando, né, no final do ano. Esse momento com vocês aqui é o meu fechamento de 2020 e eu acho que a gente pode ir numa provocação de pensar realmente nesse 2021. Eu tenho feito as minhas reflexões sobre esse ano que está terminando e também já tenho aí muitas ideias e desejos para o próximo ano. Mas uma coisa que eu procuro avaliar é o que eu preciso fazer de diferente no próximo ano que está vindo. O que eu preciso fazer para passar de fase também profissionalmente? O que eu consegui construir nesse 2020 que eu vou levar comigo para o próximo ano? E o que me falta ainda para chegar em resultados melhores em 2021? Então, essa pergunta, eu acho que ela é uma pergunta que pode ajudar muito quando você começa a passar por esse desconforto de querer entender o que eu preciso fazer, aprender, aprimorar para passar de fase profissionalmente. Eu acredito que aqui já vão vir muitos insights que vão ajudar a desenhar aí o seu planejamento para o próximo ano. Então,
Eu acho que o próximo ano, sempre início de ano, a gente começa a pensar em sonhos, né? E aí aqui eu coloquei uma pergunta: qual é o seu sonho grande para o próximo ano? E eu acho que isso move muito a gente, traz uma energia para a gente poder tentar fazer algo que seja realmente grandioso, melhor. E aqui eu deixei, então, algumas coisas bem pontuais também, lembrando que foco, direcionamento, estar aberto ao aprendizado e aprender o que importa faz toda a diferença. Eu também aconselho a trabalhar nessa linha do não precisa fazer um monte de cursos ao mesmo tempo, querer aprender tudo de uma vez. É importante ter esse direcionamento baseado nessa autoanálise que eu consegui fazer e do autoconhecimento que eu consegui aprimorar. O que eu, de fato, preciso aprender? Quais são os livros que eu preciso ler? Né? O que eu quero, em 2021, colocar aí nessa área do meu tempo de aprendizado? A falta de comunicação é uma trava, então, ter atenção, porque esse sonho grande precisa, muitas vezes, ser realizado baseado também na ajuda que vocês vão receber de outras pessoas, e aí a comunicação, se ela não estiver acontecendo de forma assertiva, ela pode ser uma trava. Pensar, desenhar em o que vocês acham que pode alcançar em 1, 2 anos. Eu acho que enxergar esse futuro também é uma forma da gente conseguir desenvolver profissionalmente. E aí, ter essa clareza, sabe? Enxergar exatamente qual é o meu ponto A e qual é o meu ponto B. E para eu chegar nesse ponto B, como é que eu tenho que construir essa ponte, essa estrutura? O que falta? Qual que é o alicerce que eu preciso aqui para sair de um ponto para o outro? E aí, mais uma coisa que também vale muito a pena pensar, quando a gente se projeta, né, coloca esse planejamento aí para o futuro, em que você quer ser um expert? A gente tem os nossos conhecimentos, e claro que para eu ter uma carreira bem-sucedida, quanto mais especializada eu tiver, mais chance de ter uma carreira bem-sucedida eu tenho. Então, no que eu quero ser bom, especialista, qual é a minha expertise para eu poder sentar e falar sobre algo que realmente eu tenho profundo conhecimento. E aí aqui eu vou deixar algumas dicas, eu até postei isso aqui nas minhas redes sociais uns dias atrás, sobre dicas de planejamento. Então, isso aqui é bem simples, tá? Eu acho que a gente não precisa complicar o que é simples. Planejamento é realmente você colocar ali a sua lista de desejos, escrever as coisas que você quer alcançar, os seus sonhos, trabalhar em cima de ações estratégicas. Tem pessoas que montam um plano de ação em cima daquilo que elas querem. Vocês têm todas as ferramentas aí dentro do curso de administração que dá para construir aí vários métodos para colocar um planejamento bem legal aí para o próximo ano. Trabalhar a linha do tempo. E aí uma dica que eu coloquei também é de dividir isso em 2 eixos, né, pessoal e profissional. E ao longo do ano vocês vão acompanhando e vendo o que está sendo feito e o que é mais importante, dando prioridade e foco para isso. Bom, eu acredito muito que o próximo ano vai exigir da gente inovação. Esse foi um ano de muito aprendizado, acho que para todos nós. Esses desafios que nós passamos, o que a gente precisa fazer de forma diferente. Eu acredito que nós vamos sim ter um ano melhor, se Deus quiser, né? Essa esperança acho que de todos. Mas eu acredito sim que a gente vai passar por um ano onde a gente vai precisar fazer cada vez mais as coisas de forma diferente, de forma nova. E aí, com o planejamento na mão, eu acredito que isso realmente vai ficar mais fácil. Bom, eu espero que esses slides aí tenham ajudado a acender aí alguma ideia na cabeça de vocês, alguma coisa nova. Quero ouvir também vocês. Eu sei que nosso tempo
já está quase no finalzinho, mas a gente ainda consegue ainda bater um papo. E é isso. Espero que tenha sido útil para vocês o que eu fui apresentando. E eu estou aberta para ouvir um pouquinho. Acho que a gente pode interagir agora um pouco para eu entender o que vocês têm de dúvida, se tem alguma coisa ainda que eu posso falar, que eu posso ajudar de forma mais pontual. Então, fiquem à vontade para a gente interagir um pouquinho agora. Paula, muito bom. Sua apresentação excelente, de uma forma bem integrada com o momento que a gente está vivendo. Ela se conectou com outros minicursos que nós tivemos até agora no evento, né? E, assim, é uma realidade realmente a gente começar, de alguma forma, a planejar o nosso ano que vem, né? E planejar com foco, com uma maneira estruturada de pensar, tentar, de repente, modificar alguns hábitos que não estão, de repente, tão alinhados, né? Repensar muitas coisas que a gente vem construindo ao longo da nossa carreira ou da nossa formação, no caso de alunos, né? E que possam, de repente, ser um ano novo com novos desafios, mas com novas atitudes, né? Com um foco, né? Em trazer resultados diferentes, em produzir, de repente, uma modificação no nosso eu, no nosso jeito de ser, em qualquer momento que a gente esteja na vida, né? Seja numa formação, seja numa pós-graduação, seja bem estruturado numa empresa, ou seja montando o seu negócio, né? A gente vai estar sempre interagindo com gente, né? Não existe organização sem pessoas, né? Nós temos que trabalhar com pessoas, nós temos que trabalhar com os nossos clientes, com fornecedores, né? Até mesmo pensando nas questões sociais. Então, tudo leva a gente ter relacionamentos, tudo leva a gente ter interação, como você pôs agora no seu slide, né? Uma palestra ela é só muito bem feita quando há interação com o público, né? Mesmo que seja de forma virtual, né? Que é o que é possível fazer nesse momento. Então, eu queria te parabenizar, te agradecer mais uma vez pela presença, e agora eu vou parar de falar e quero que as outras pessoas falem também. Você Legal. Quer que as pessoas abram o microfone e interajam com você? Sim, acho que pode Liguem as câmeras. Como vocês preferirem, que fica melhor. Oi, estão me ouvindo? Oi. Paula, amiga, parabéns. Tudo que o André falou, eu assino embaixo. Maravilhosa sua apresentação, e eu tenho dito para os alunos que nós escolhemos com muito esmero as pessoas, os parceiros, para participar do nosso Conasum, que está sendo sensacional. Parabéns pela sua apresentação. Diversos alunos meus das disciplinas de RH estão participando, e eu gostaria que eles fizessem mais perguntas para poder absorver ainda mais conhecimentos. Vou dar um tempo, de repente, depois eu retorno interagindo aí. Tá, Paula, obrigada, Neide. Fecha a sua apresentação para a gente ter na tela a possibilidade de mais gente aparecer. Ótimo, maravilha. Agora, então, vamos habilitar a câmera, o microfone. Quem quer interagir com a Paula, fazer pergunta, comentários, por favor, fiquem à vontade. Eu gostaria de fazer uma complementação referente a você se abrir para a oportunidade, né? O medo, né? Nós temos diversos sentimentos dentro de nós, eu acho que nós temos que ter o controle. O medo é o principal sentimento que nós temos dentro de nós que interfere com que nós possamos progredir, né? Porque eu penso comigo que nós temos três ações dentro de nós. Nós pensamos, sentimos e, consequentemente, nós agimos. Mas antes de nós agirmos, vem o medo. E o medo trava. Então, o medo é o principal sentimento que nós temos que ter o controle dele para que nós venhamos a agir em prol de busca do nosso crescimento profissional e pessoal, né? Então, o medo trava muitas pessoas, né? Eu acho que as emoções, elas não têm que ser... ela não tem que ser feita de forma... nós não temos
desligar esses sentimentos de nós, né? Mas a gente tem que ter o controle deles, porque o medo ajuda a gente a pensar e refletir a maneira que nós vamos agir dentro de algo que nós queremos alcançar na nossa vida, entendeu? Então, o medo, de fato, ele prejudica muito o nosso crescimento, mas nós devemos ter o controle dele para que nós venhamos a desenvolver e crescer naquilo que nós queremos alcançar para a vida, tanto profissional quanto pessoal. Legal. Marcelo, eu acho que a gente não consegue alcançar sucesso se a gente não estiver disposto a enfrentar o medo, né? É impossível, porque essa é uma caminhada que realmente tem insegurança, tem medo, tem fracassos, e a gente precisa estar disposto a enfrentar esse sentimento. Exatamente isso. Pessoal, mais alguém? Vocês estão muito tímidos? O pessoal está usando bastante o chat, sabe, Paula? Colocando aqui vários comentários no chat, eu vou ler alguns aqui. Tá. Este minicurso realmente se integrou totalmente com os anteriores. Parece até que foi continuidade um do outro. Gostei demais dessa dinâmica, parabéns. Parabéns, tenho vergonha, mas meus parabéns. Parabéns, infelizmente perdi um pouco da apresentação, mas foi maravilhoso o minicurso. Desejo ainda muito sucesso. Mas tem vários comentários aqui, muitos elogios à sua apresentação. Se ninguém vai comentar mais, eu vou perguntar para a Paula uma coisa que me interessa. A Paula trabalha com coaching, né? Eu queria que ela explicasse um pouquinho para os alunos o que é o processo do coaching, né? Quais são os principais atores desse processo de coaching. Uhum. Legal, é uma oportunidade também de, acho que, trazer aí para vocês uma área. Eu, como eu disse para vocês, eu sou formada em administração, fiz meu mestrado em gestão, e aí depois fui estudar essa área aí de desenvolvimento, né, de comportamento humano. Então, hoje, o meu processo de coaching ainda é muito voltado para mudança de comportamento. Então, a gente parte de um ponto de que as pessoas, elas têm competência técnica e elas precisam de melhorias comportamentais. Então, dentro do trabalho que eu faço, são dois braços, o coaching de carreira e o coaching executivo. No processo de coaching executivo, a gente trabalha bem com foco em lideranças, e o que é legal, pessoal, desse trabalho, é que as empresas estão muito abertas para investir realmente e dar esse suporte para os profissionais. Eu atendo muita gente do agronegócio, pela nossa região mesmo ser o mais forte. Então, eu percebo que as empresas, elas estão investindo muito, e a cada ano isso vai acontecendo mais. Quando eu falo especificamente do coaching, do coaching executivo, porque nesse processo, normalmente, são as empresas que contratam, tá, para os gestores, para os líderes. Nesse processo, a gente envolve os stakeholders, como eu disse para vocês, a gente traz informação externa também para o projeto, e aí a gente trabalha em cima de mudança de comportamento. Então, líderes que entregam resultados, são bons tecnicamente, mas que às vezes tem um comportamento que impacta muito e que às vezes coloca até em risco o crescimento desse profissional. Tem vários exemplos de comportamentos como impulsividade, às vezes fala com raiva, às vezes são pessoas que às vezes têm problema com gestão do tempo, acabam não conseguindo ter pontualidade com entregas. E quando eu dou esses exemplos, eu estou falando para vocês de pessoas que realmente são pessoas de sucesso. São diretores de empresas, são CEOs, são gerentes. Então, assim, problema comportamental, esses gaps comportamentais, isso é para todo mundo. Eu tenho os meus e aprendi a gerenciar, né? A gente aprende a gerenciar e continua aprendendo.
Mas quando a gente entende que, às vezes, um comportamento que eu já percebi, que é ruim, que atrapalha, que não deixa a minha carreira progredir tanto quanto poderia, e a gente começa a ficar aberto para trabalhar essa mudança de comportamento, realmente as coisas mudam e eu tenho melhores resultados. O outro braço é o coaching de carreira. Nesse caso, as pessoas já vêm mais procurar os profissionais não via empresa. Então, são os profissionais que, por conta própria, eles me procuram porque eles estão com intenção de fazer uma transição de carreira, trabalharam muito tempo dentro de uma companhia, né, de uma empresa, e querem sair para o mercado de trabalho, ou elas estão insatisfeitas com alguma coisa, e elas percebem que a carreira está travada, então elas vêm com essa busca de ajuda. Eu preciso enxergar o que não está funcionando e sozinho eu não estou conseguindo fazer. E aí a gente vai para esse processo de entender realmente o que é que está acontecendo e que está travando a pessoa de prosperar e progredir no trabalho e na vida profissional dela. Então, resumidamente, é isso. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa específica, né, sobre esses trabalhos ou sobre algum outro ponto, fiquem à vontade, tá? Paula, quando o Marcelo fala do medo, eu acho que o medo é até natural, né? No nosso desenvolvimento, porém ele não pode ser maior que os nossos objetivos. Você já encontrou, já esteve contigo algum profissional com esse medo? Medo de assumir um novo cargo, medo de assumir uma diretoria, medo de assumir uma empresa? Sim. Neide, eu acho que isso é tão comum, né, é um assunto, assim, que ele é muito presente, esse comportamento, essa insegurança, porque muitas vezes a gente entra num desconhecido, e às vezes a gente fica realmente sem saber o que vai acontecer. Às vezes eu sou promovido e eu não consigo assumir essa função, porque eu fico com medo de errar, ou eu fico com medo de não atender as expectativas das pessoas. Então, assim, eu não vejo o medo exatamente como um comportamento ruim, tá? Eu vejo o medo como um gatilho que dispara comportamentos ruins. Então, a gente se comporta de forma inadequada porque o medo acaba me levando a fazer coisas e ter atitudes que, às vezes, não é o melhor caminho, não é o que as pessoas esperam de mim. E aí o medo, se a gente tivesse que falar aqui sobre todas as sensações que às vezes a gente passa aí com esse sentimento, profissionalmente, isso reflete em várias áreas, sabe? Pode ser relacionado à minha relação com a minha equipe, pode ser relacionado com a minha relação em relação à minha chefia, pode ser relacionado à minha insegurança às vezes, não me sentir tão preparado para o trabalho que eu tô fazendo. Mas qual que é a minha sugestão quando a gente fala desse tópico aí? Entender qual é o seu medo, sabe? Entender e conhecer esse gatilho para que você possa gerenciar ele. Se a gente conseguir identificar e a gente estiver atento e consciente que esse é um ponto que me atrapalha, qual é o medo que me atrapalha, eu vou gerenciar, né? Então, se eu estiver consciente, eu consigo ir fazendo com que isso não me atrapalhe profissionalmente. Eu queria que você comentasse isso, né? A preocupação com o coach, né? Com a pessoa que você vai cuidar, né? Como a Paula trabalha isso? Bom, André, quando eu iniciei conversando com vocês, eu falei um pouquinho da minha transição também, né? Vindo do ambiente das universidades. E hoje eu vejo que esse trabalho que eu faço, para mim, ele
ele é realmente o meu grande, é o meu grande projeto, sabe, de carreira. E eu acho que quando eu penso no que mais eu tenho, assim, que eu mais gosto na minha performance, quando eu acompanho essas pessoas, é realmente, assim, da conexão que eu consigo construir com elas, sabe? E eu acho que esse é um ponto que me ajuda muito a entender como é que as pessoas se sentem. Então, quando você falou, né, e foi contando aí a sua história, a gente percebe assim, você passou por uma fase, tomou uma decisão difícil, se preparou para fazer essa transição, pensou nesse tempo sabático, e aí, de repente, você encontra uma pessoa que não estava na mesma frequência que você, né? De entender realmente o que era importante para você. Então, eu acho que a gente ganha muita assertividade no trabalho quando a gente consegue entender o que é importante para o outro, sabe? E não só numa relação de um trabalho como o meu e com a experiência que você está falando, mas em processos, né, de várias áreas. Se eu entender o que é importante para a pessoa, que eu vou entrar numa negociação, que eu vou fazer alguma coisa, isso tem tudo para dar certo. E então, assim, acho que a gente ainda acaba se prendendo muito a essa superficialidade, sabe, da carreira de sucesso, que muitas vezes, para algumas pessoas, está relacionado aos bens materiais, né? Quanto mais eu tenho, mais sucesso, mais... E eu lembro que quando eu terminei de fazer esses cursos que eu estava me preparando, então, para montar o meu negócio, montar o meu escritório, uma pessoa me perguntou qual era o meu sonho com esse trabalho. E eu não me via num escritório grande, com várias pessoas trabalhando junto comigo, com uma área um departamento X, Y, uma estrutura, né, toda departamentalizada. Eu me via muito nesse esforço de ser realmente útil para as pessoas. Eu queria uma empresa que fosse algo que vendesse um serviço que de verdade fosse importante para alguém. E a minha estrutura hoje ela é enxuta, né? Eu trabalho com algumas pessoas que são meus parceiros de negócio, e para mim ficou uma coisa muito, muito clara, assim, que o meu projeto grandioso era eu conseguir ser referência no que eu fazia. Porque o meu trabalho realmente seria importante e as pessoas buscariam por esse serviço porque ele dá resultado. Então, eu acho que, respondendo essa pergunta, para mim é muito forte a gente conseguir realmente entender o que a outra pessoa precisa. E nesse momento também respeitar e tentar estar junto. Eu uso muito de exemplo aqui, quando eu atendo as pessoas, que quando elas começam o projeto comigo, esse projeto ele dura aproximadamente 8 meses, 6 meses de acompanhamento, eu falo que é como se a gente estivesse em um carro juntos. E nesse momento, eu estou do lado dessa pessoa e eu vou seguir uma viagem junto com ela. E a gente vai chegar em um destino, em um lugar, que é o que ela está me dizendo, que é onde ela quer chegar. Então, é dessa forma mesmo que eu me vejo, sabe? Sendo companheira do meu cliente, dentro de uma viagem que a gente vai sair de um ponto para chegar em outro ponto, e eu passo a me interessar por ele de maneira que realmente eu entenda o que é importante e o que ele de fato precisa para sair desse ponto e chegar no outro destino. Bom, eu acredito muito que o equilíbrio emocional ele seja um diferencial hoje para um profissional, tá? Então, se a gente apresenta muita insegurança, muito medo, isso realmente pode atrapalhar. Mas se o medo é um equilíbrio de decisão e conflito na gestão organizacional, eu acho que
que o equilíbrio emocional é realmente uma característica que vai trazer um diferencial para um profissional dentro de uma empresa. E hoje, por exemplo, quando a gente... eu não sou especialista em processo de seleção, mas eu gosto eu tenho muitos contatos com diretores de RH, que é onde é a minha porta, né, para os trabalhos que eu faço, e eu converso muito com essas pessoas, e uma das coisas que eu percebo que é muito buscado hoje no profissional é realmente esse profissional que consegue ter esse equilíbrio, que consegue demonstrar que ele não está tão instável ou tão inseguro para poder assumir ali as responsabilidades que ele vai ter que assumir. Muito bem. Tem uma outra pergunta aqui do Wildnis. Como estabelecer um plano estratégico de reposicionamento de carreira de forma equilibrada e assertiva? O que levar em consideração? Uhum. Tá. Bom, eu gosto muito desse planejamento. E aí, muitas vezes as pessoas acabam passando por algumas situações na empresa que, de forma meio intempestiva, a gente vai tomar uma decisão, né? Ou eu peço demissão, ou eu acabo, muitas vezes, entrando num caminho aí que eu precipito um pouco as coisas. Então, se a gente conseguir... Eu acho que o posicionamento estratégico, para a gente conseguir ganhar esse desenvolvimento, é realmente pensar no que a gente precisa fazer. E sem essa intempestividade, sem essa ansiedade de querer, às vezes, que as coisas aconteçam da noite para o dia. O crescimento profissional, o meu posicionamento mais assertivo dentro do mercado de trabalho, ele exige que eu tenha, sim, um pensamento estratégico, né? E a gente, dentro da faculdade de administração, a gente aprende muito sobre estratégia, a gente estuda muito, lê muito sobre isso. Então, para a carreira, isso se encaixa perfeitamente. O meu posicionamento, o meu plano estratégico é entender exatamente onde é que eu quero chegar, como é que eu quero estar daqui a um tempo, o que eu preciso para chegar nesse ponto. Eu hoje estou como coordenador de uma empresa e quero chegar como gerente, ou eu estou como gerente e quero chegar como diretor. Então, eu quero ser promovido. O que me falta para ser promovido? Qual que é o planejamento estratégico que eu posso construir para chegar nesse nível mais alto da minha carreira? E aí, gente, eu acho que vale muito a pena realmente essa proatividade de buscar isso, de tentar entender, de buscar direcionamento, de não esperar. Muitas vezes as pessoas falam para mim, puxa, mas a minha liderança não me dá feedback, ou a última vez que a pessoa me falou alguma coisa, me fez um elogio, ou me deu um feedback sobre algo que eu fiz, já tem muito tempo. Mas eu acho que, de novo, aquele risco da inércia, né? Da gente ficar esperando realmente que as coisas aconteçam. Então, o plano estratégico é pensar sobre a sua carreira, sobre o que você quer alcançar e desenhar essas estratégias. O que eu tenho, o que me falta, como é que eu vou conseguir resolver esses gaps, essas coisas que estão me faltando. E aí, com certeza, o planejamento vai fluir bem. Acho que se a gente estiver começando a pensar na nossa carreira, desde o nível do estagiário, eu fui estagiária no Banco do Brasil e passei por essa experiência também, então acho que a gente conseguir pensar como é que eu gerencio as minhas inseguranças, né, aquilo que às vezes está ali me atrapalhando e as minhas expectativas que eu tenho. Bom, de novo, eu acho que vale muito a pena a gente trabalhar o autoconhecimento, tá? Do que eu tenho medo, quais são as inseguranças que eu trago, e em relação às minhas expectativas, como é que estão as minhas expectativas e como é que estão as expectativas de com quem eu trabalho. Eu acho que vale muito a pena, Andressa, isso é uma atitude muito corajosa e que eu acho que acaba até elevando um pouco a nossa moral dentro da empresa, é quando eu tenho essa atitude de sentar com a minha chefia
e conversar com essa pessoa. O que você espera? Como é que você está vendo o meu trabalho dentro desse estágio? O que eu posso fazer mais para poder te ajudar? E aí você faz perguntas. Eu gosto muito desse processo da gente trabalhar em cima de perguntas. Porque quando você vai nesse sentido, você provoca a pessoa para falar coisas que vão te ajudar a entender como é que está a expectativa dele e como é que está a sua. E aí você consegue alinhar. Olha o que a pessoa está esperando de mim, olha qual é a expectativa que eu tenho, e ok, a gente está trabalhando para chegar num resultado que vai ser bom para os dois lados. E nesse momento também eu acho que a insegurança ela acaba diminuindo, o medo diminui, porque a minha conversa com a pessoa-chave dentro desse processo aí, ela está funcionando bem. Então, a gente acaba diminuindo também algumas inseguranças, né? E se, às vezes, a sua chefia, a sua liderança, ela não é tão aberta para esse tipo de conversa, faz conversas rápidas, pontuais. Isso, qualquer líder tem que estar aberto, tem que ter tempo para isso, né? Então, marca um dia, pede uns 10 minutos, senta com a pessoa, faz perguntas que provoquem. Vai com o pensamento aí de 2, 3 perguntas no máximo, para que você entenda qual é a expectativa do outro, e aí, claro, você vai avaliar junto com a expectativa que você tem, como é que isso está, se isso está ou não está alinhado. Já teve um momento em que você, Paula, precisou refletir se suas habilidades realmente contribuiriam para a ocupação de algum cargo? Sim, claro, né? Acho que o meu refletir sobre as minhas habilidades, sobre se eu estava ou não preparada, se eu tenho ou não competência, né? Eu acho que essa pergunta eu sempre me faço. E eu acho que aí é onde a gente acaba querendo fazer melhor. Porque se a gente não ir para esse excesso de autoconfiança, sabe, eu sou bom o suficiente, eu já estou num nível que eu não preciso checar mais se eu estou ou não preparado, eu acho que a gente continua naquele crescimento, naquela evolução sempre e contínua. Então, eu já passei por vários momentos e passo sempre avaliando se dá para fazer melhor, se eu conseguir entregar um bom resultado, se eu de fato conseguir ajudar, se a minha competência ela tá boa o suficiente para gerar resultado nos trabalhos. E eu acho sim que a gente tem algumas ferramentas, né, que ajudam a gente a validar, a verificar algumas coisas. Então, eu gosto muito de mensurar os trabalhos para poder ver se o resultado realmente foi satisfatório e para ver como é que foi a minha performance no trabalho. Mas eu acho que esse checar, ele é importante para mim e eu espero que eu continue fazendo isso enquanto eu estiver trabalhando. Sempre trazer essa pergunta. Eu estou realmente preparada? Eu estou conseguindo entregar um bom resultado? As pessoas que me procuram conseguem sair com uma mudança? Elas conseguem chegar no que elas querem, no que elas esperam? Então, eu acho que sim, Marcelo. Eu passo sim por essas autoavaliações constantemente. Bom, eu também quero agradecer, para mim foi uma honra poder estar aqui com vocês, dizer para as pessoas que acreditem realmente, né, nessa carreira bem-sucedida, que isso é totalmente possível, nós somos responsáveis pelos nossos resultados e todo essa nossa consciência, esse autoconhecimento de entender como é que as coisas estão funcionando, isso sem sombra de dúvida, isso ajuda muito a gente ganhar crescimento. Eu quero deixar também, André, vou deixar os meus contatos, tá? Acho que tem as redes sociais, que acho que é uma forma da gente também continuar interagindo. Tal. Mas é isso, deixar então aí à disposição do pessoal o meu contato, as redes sociais. E tem o site também que dá para entrar, tem coisas que dá para ver lá, depoimentos de clientes, sobre os trabalhos, tá?
E aí, acho que uma última coisa que eu gostaria, só uma mensagem final, é dizer que eu acho que quando a gente consegue influenciar uma pessoa, eu vejo muito esse efeito dominó, sabe, André? A gente influencia um que influencia outros, né? Então, se o que eu trouxe hoje para vocês foi bom, levem para frente, converse com os colegas, ajudem outras pessoas, compartilhem, né, o que foi bom, que aprendeu. Então, acho que dessa forma a gente consegue fazer uma corrente aí do bem e ajudar, às vezes, outras pessoas também, às vezes, com uma conversa, com uma frase, com algo que eu aprendi, que funcionou e foi bom para mim, ajudar outras pessoas a confiarem e acreditarem realmente nesse crescimento e nesse desenvolvimento, tá? Então, é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Um Feliz Natal para todo mundo, um 2021 próspero, de muitas energias positivas, de muita coisa boa. Obrigada, gente, por todo mundo aí que entrou na sala e que participou, tá? Um grande abraço.